E aí, pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, para quem não me conhece, eventualmente, eu sou Thiago de Barney. Essa é a live que a gente vai tratar sobre homofobia, trabalho, migração, com meu querido amigo e colega Gui Nunes. Não sei se vocês viram na divulgação, né? Ele migrou para a Irlanda com o marido dele, deve fazer um ano daqui a pouco. E hoje a gente vai falar sobre as múltiplas questões que envolvem a comunidade LGBT aqui no Brasil, também como ele está vendo a percepção lá fora, com relação ao Brasil e tudo mais. Então eu vou chamar daqui a pouquinho ele, para ele chegar por aqui, beleza? Vamos ver se a conexão Brasil-Irlanda funciona bem. Carregando. Hi! Ele está se ajeitando. Chegou? Tá me ouvindo? Eu Tudo acho que bem? foi, hein, gente? Vamos lá começar. Deixa eu botar aqui, ver o tempo aqui. Já vou avisar logo de antemão, Gui, que se, dependendo da participação do público e tal, a gente estende, começa uma nova live e fica mais meia horinha, se for o caso. Ok, ok. Tá? Se Vou você ajeitar puder aqui. também, e o pessoal, se tiver demanda e tal, a gente fica mais meia horinha. Sim. Seguinte, deixa eu dar aqui o cronômetro aqui, que o YouTube, o Instagram ele é sacana, ele derruba a live de repente. Não, vai derrubar porque é sucesso. Aí, ó. Sabe como é Ele que é? derruba. E a gente começa. Bom, vamos lá. Gui, bom, o Guilherme, ele é professor, né? Professor de português e redação. Não sei se de literatura, é de literatura também, Gui? Sim, literatura, exato. Literatura. Literatura. Conheci ele faz uns, sei lá, uns 2, 3 anos, assim, no Colégio na Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu vou dizer o nome aqui porque eu me orgulho muito da casa, Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, na Tijuca. Aí eu Uma também, casa beijo pra bastante Caravana da Misericórdia. É Também. uma Orgulho casa bastante máximo. acolhedora. Não sei se o termo é esse, mas apesar de profissão católica de fé, tem uma abertura muito boa para a questão trans, para a questão de gênero, enfim, para tudo. É impressionante, assim. Trabalho também para outros colégios de profissão católica, que eu não sei se, por exemplo, como é que ficaria, sei lá, a questão de um aluno trans ou que pedisse para mudar nome social, esse tipo de coisa, como é que seria enfrentado. Acredito que bem, mas talvez com um pouco mais de resistência, talvez até da comunidade de pais. Então, Misericórdia, beijo, Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, Tijuca, Rio de Janeiro. Se você tem alguma dúvida ou pretensão e mora perto da região da Tijuca, no Rio de Janeiro, com relação ao colégio inclusivo e acolhedor e aberto, progressista, não tenho dúvida que esse é o colégio sem merchan, mas já sendo merchan, é porque é verdade, não é, enfim, não é nada assim nesse sentido de merchandising, não. É, e eu estou falando com o Gui, além de estar falando com o Gui, eu estou falando com o Filé, que também ganhou um apelido de Filé, porque Nossa, jogava mas. vôlei, joga vôlei muito bem. E eu acho que Exatamente. esse apelido ele veio das meninas do colégio, né, das professoras, não foi? Eu não sei de Eu onde acho que veio veio. da Lígia ou da Mônica, eu não tô lembrado ao certo. Isso, isso. Eu acho que foi por aí. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. A nossa live aqui vai tratar da questão da homofobia, não só disso, mas de outras coisas. E eu queria fazer uma primeira questão para você, que é a seguinte: te incomoda quando a questão da sua sexualidade ela é uma questão, um objeto de curiosidade? Para o gay, incomoda isso? Como é que é? Isso deveria ser um assunto? Isso não deveria ser um assunto? Como é que é para vocês? Eu acho que cada caso é um caso, né, Thiago? Assim, cada caso é Uhum. muito particular. Então, antes de mais nada, são as minhas experiências, as minhas vivências. E com relação à minha sexualidade, a como eu exponho isso tudo, eu acho que hoje em dia, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje em dia não me incomoda mais. Eu acho que é importante falar. E acho que é importante a questão do ensinamento, de você chegar e ensinar o outro que desconhece ou que tenha preconceito. Eu acho que é importante você falar. Eu lembro de uma situação que, quando eu soube do seu casamento e tudo mais, eu lembro da gente na sala dos professores e eu fiz uma pergunta assim que eu estava constrangido de não saber como fazer. A questão de educação mesmo. Mas como eu chamo
o seu marido? Aí eu não falei marido na época. Aí Ah, eu você acho que eu falou, te ué, corrigi, não é? você me corrigiu. É, É marido, ué. é Aí eu, marido. tá. Porque eu não sabia. Enfim, fiquei meio assim, meio perdido. É engraçado ver os héteros assim, meio perdidos, meio embananados com as coisas. Enfim, tem isso Não, de. tem muito assim, né? Eu sou casado, real no papel. Isso para mim teve uma importância incrível na minha vida. Eu sempre sonhei em casar, né? Como é que é mesmo o nome do Casado, seu marido? Eu esqueci o nome dele, Michael, desculpa. Michael, Michael. Beijo, Michael. Michael. E eu queria casar, trocar de nome tudo bonitinho. E quando as pessoas falavam do Michael, as pessoas tinham essa questão de como falar, né? Marido e tudo mais. Uma palavra que eu nunca gostei, eu particularmente, nunca gostei foi companheiro, né? Hum, Porque eu acho que se a gente sempre faz uma relação com um casal hétero e o homem não chama a mulher, ou pouco chama a mulher de companheira. Então, eu acho que você usou companheiro. uhum, E eu falei assim, não, companheiro não, marido. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? É muito particular. Eu prefiro que fale marido, porque é meu uhum, marido. As sim. pessoas às vezes têm um tato, e isso é muito comum e é normal que elas tenham. E eu não me Uhum, sinto ofendido. Eu até gosto, porque isso instiga a gente chegar e falar mais sobre o assunto. sim. Mas foi marido. A coisa que eu não curtia muito é chamar de companheiro. Mas É, todo mundo companheiro fala tem uma coisa assim, companheiro. meio do clandestino, né? Eu não sei, a minha Meu companheira, o meu companheiro, companheiro companheiro. de Uma aventura. coisa Bora não aventureira? oficial, Não, sei lá, não coisa dá. estranha, né? Não dá. Mas no meu caso Sim. particular era sempre assim. E as pessoas falavam a questão, o seu companheiro. E eu falava, não, marido. Até Tem uma na questão do coisa, RH falavam também, seu companheiro. Eu falei, não. A menina do RH ela falou, mas o sim, nome do seu companheiro. Eu falei, não, é do meu marido, Michael. marido. É Aham. marido, é marido. É legal, legal isso. E assim, tem uma questão que é muito, que é da sua área também, da área que Uhum, eu gosto, que é de análise do discurso, né? E da questão de uhum. que vem de Foucault, a questão da Sim, palavra, o sim, poder da palavra, né? Como a exatamente. palavra e o discurso têm a ver com E disputas e ao mesmo análise tempo desse com discurso, análise análises e textual, sim. construções, exato. Isso. E aí, é, eu lembro que a gente conversando assim, lembro dessa questão do marido, e também me vem assim uma coisa que eu queria já trazer, que é a seguinte questão. Como é que ficou para você, teve na sua situação de saída do Brasil, uma questão de uma homofobia laboral, né, que teve a ver com, ao contrário do que a gente falou do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia lá no Rio, teve essa situação. Como é que isso se expressou em termos linguísticos, assim? Que tipo de termos ou sinais linguísticos você começou a perceber, ou que foi dado, seja no início, no meio ou no final, que são marcadores desse preconceito laboral com você, no caso? Eu tive o orgulho de fazer parte da equipe do Misericórdia justamente pelas questões que você colocou, por aceitarem, entenderem e respeitarem não só a minha questão sexual, mas a minha questão religiosa, porque eu também sou um bandista. Então você vê, eu estava inserido numa escola católica onde eu podia falar da minha sexualidade e falar um pouco da minha religião, que também, além disso, é um preconceito enorme. Porém, eu trabalhei em um outro colégio em que foi muito complicado essa questão. Eu acho que no início todos já sabiam, obviamente, os meus colegas mais próximos ali da escola, os meus amigos, Uhum. mas eu tinha a galera que coordenava a escola, ela não curtia muito. E como é dado os sinais, né? Como são dados os sinais linguísticos ali, como é dado o discurso em cima da questão do preconceito. A pessoa que gerava a escola ali, né, e comandava tudo, ela falava que eu era muito bonito. E isso também é uma questão de preconceito, você chegar para o gay e falar, nossa, você é tão bonito, pô, nem parece que é gay. Tem esse Ah, estereótipo e isso acontece muito. Então ela chegava e falava exatamente para mim que ia rezar por mim, porque eu era muito bonito, que eu ia ter uma família e que ia rezar por mim, que eu ia sair dessa vida. E eu nossa, ficava pensando pesado, hein? assim, era muito pesado.
E eu sempre carregava aquele fardo, assim, carregava aquele fardo e lutava dentro desse lugar onde eu trabalhei, eu lutava muito pelas questões, porque eu acho que a representatividade ela tem que estar em todos os lugares. Eu sinto uma Uhum. falta de olhar o meu passado e não ter visto talvez um professor gay, de ter visto mais professores negros, de ter visto mais professores umbandistas ou de qualquer outra religião. Porque eu acho que dentro da sala a gente fala de pluralidade. Então, é importante um aluno gay, um aluno que tem uma outra religião, um aluno negro, se sinta representado por aquilo que ele está vendo. Olhe aquilo e admire. Então, eu achava importante também eu falar dentro dessa escola, por mais que houvessem esses ataques, assim, que depois é dito que não foi preconceito, eu acho importante. Mas o discurso ele começa aí. É uma coisa que se diz, não, a gente não tem preconceito. E a gente vai tendo essas questões que ele sempre fala, a questão do discurso e da pauta não, eu não tenho preconceito contra gay, eu tenho até um amigo que, né? E era isso o tempo todo, né? E eu vou te falar uma coisa que é muito importante na questão política. Quando o Bolsonaro ele veio com a candidatura, isso salientou muito mais o que aconteceu comigo. Você acha que, a serpente saiu do ovo, assim? Ô, menino! Não a serpente, tudo que é de ruim. Abriu a caixa de Pandora, assim, sabe? E aí foi Sim. soltando. Então foi exatamente isso. Eu acho que quando a gente tem um provável, naquela época, né, um provável representante e que ele enfatiza as questões do preconceito, do machismo, enfim, de tudo aquilo que a gente já conhece que faz, as pessoas que o apoiam, muitas delas às vezes se sentem no direito de replicar aquele discurso. Fica autorizado, né? Fica autorizado, porque se meu futuro presidente ele falou sobre, então eu tenho ali, com certeza... Eu tenho até aqui um assessor gay aqui, ó. Eu tenho até um assessor gay, eu tenho até um índio aqui, eu tenho até um preto aqui atrás, ó. Isso, como é que eu sou? Como é que eu sou machista, como é que eu sou homofóbico, transfóbico, enfim. Então a pessoa que comandava esse lugar começou a reafirmar com mais ênfase, começou a discursar com mais ênfase sobre isso. E eu nunca me calei, assim, sabe? Eu nunca me calei porque todas as atividades culturais da escola onde envolviam essas questões de sexualidade, os alunos eles ficavam empolgados e me procuravam como se fosse um apoio para aquele tema, né? E aí, quando a proposta chegava na coordenação, na direção, a proposta era vetada, porque aquele assunto não podia ser debatido numa feira cultural, de sexualidade, enfim. Eu achava que era um absurdo. E aí eu batia... né? É inaceitável. E eu ia lá e batia de frente. Eu não falo que é bater de frente. Eu ia e expunha a minha opinião. Bancava, e ficava, né? obviamente, do lado dos alunos. Eles estavam certos, eles tinham que se expressar. A gente não pode tratar isso como um tabu. E é engraçado que funcionou igual o governo atual. Se a gente não está dentro daquele discurso, se a gente não compactua com aquilo, se a gente fala alguma coisa diferente, a gente é demitido ou pede para sair. A gente viu isso acontecer com... Ame-o ou deixe-o, né? Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não pedi a minha demissão, aconteceu. Porém, quando a gente faz um trabalho com amor, quando a gente coloca a certeza de que a gente consegue mudar esse mundo com a nossa profissão, a gente vai plantando o que diz que são sementes. E os alunos, nesse momento, eles foram incríveis. E aí eu fui demitido, mas os alunos responderam à minha demissão e foi lindo de ver. E foi muito bonito. Como é que foi essa questão? Como é que foi isso? Como é que foi esse abraço? Como é que foi esse contradiscurso, né? Porque o discurso do aluno ele é muito interditado também, né? De novo, remontando a Foucault mesmo, que fala das escolas, dos manicômios, enfim, dos hospícios como lugares de discursos de poder. E aí o aluno sempre, em geral, é o último, né, na hierarquia de poder do discurso, né? Uhum. E aí a gente tem o papel que a gente está tendo aqui, que é desse cyberespaço, né, da cybercultura. Acredito que isso tenha sido uma ferramenta importante de voz para eles, mas que também tenha havido uma manifestação física, né, de espaço mesmo dentro da escola e tudo mais. Como é que foi essa fala dos alunos, esse reprimido que foi dito? Como é que foi isso? Bora pra rua. Assim.
exatamente assim, bora pra rua. E foi bonito de ver, porque quando eu recebi a minha demissão, e foi engraçado, porque a minha demissão ela foi dita como cortar custos, não é exatamente que falam? Enfim, Uhum. necessitava de cortar custos. Só que quando eu cheguei em casa, uma pessoa me ligou, uma pessoa dessa escola, e chorando ao telefone disse o seguinte: me perdoa, me desculpa por tudo isso que aconteceu. Eu já sabia da sua demissão e não foi por esse motivo. A sua demissão foi por você ser gay, você ser um bandista, e eu não entendi muito. Eu falei, eu já tinha essa dúvida, mas quando Sensação, essa né? pessoa me ligou, confirmando e chorando ao telefone, pedindo desculpa ahn, por todos ali da sua comunidade religiosa. E porque já tinha ouvido que eu seria demitido por essa questão. Então ali ficou muito. Foi ali a confirmação total. E no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, cheguei umas 7 horas na escola, tava um alvoroço, assim, do lado de fora da escola. E aí eu entrei, e aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Os alunos colocaram cartazes na frente da escola, os alunos colocaram purpurina na escola, os alunos, enfim, começaram a falar sobre, começaram a se expressar nas redes sociais. Chegou um dado momento que meu nome, e eu não sabia disso, meu nome ficou no Twitter ali, assim, alunos de outras escolas começaram a perceber o que tinha acontecido e começaram a mandar mensagens. Então, assim, foi uma comoção geral que eu não tinha percebido. E aí, quando eu me dei conta do que a gente tinha atingido, eu fiquei um pouco mais feliz. Triste pela demissão e saber o real motivo, mas feliz com a atitude dos alunos. E mais tarde, os alunos do Misericórdia, quando souberam da notícia e o motivo pelo qual fizeram uma homenagem linda para mim no corredor, me aplaudiram, porque é uma situação muito, muito complicada. E eu vi os alunos de uma determinada escola fazendo todo aquele mutirão, querendo ir para a rua. Eles marcaram o horário no Twitter, dizendo: vamos para a rua às 5 horas da tarde. E a galera que comandava essa escola já estava super nervosa, super, porque aquilo estava Vazou, virando né? uma... Vazou, né? Vazou, e aquilo estava Vazou. crescendo de uma tal forma que eles não estavam dando conta de segurar aquilo tudo, e eu ia cumprir aviso prévio. Uhum. E aí a coordenação da escola decidiu me demitir no dia seguinte, assim, né? Porque não tinha Senão. condição de eu ficar ali com aquilo tudo acontecendo. Uhum. Que loucura, cara. E que coisa bonita, né? Que coisa legal. Não sei como é que você consegue contar isso aí sem marejar os olhos. Eu tô aqui marejado. Não, eu falo que eu fico arrepiado, eu Você é fico bom mesmo, hein? Puta arrepiado. que pariu. Eu fico, e marcou, gente, marcou assim a minha história. É. E é engraçado como é muito difícil você falar que é gay dentro de uma escola, assim, não é fácil. Eu cheguei a comentar com alguns amigos do Misericórdia, até mesmo lá da outra escola em que trabalhava, que eu, enquanto gay, eu tinha que provar o meu trabalho mais de uma vez. Eu tinha que provar o dobro. E eu vou explicar por quê. Porque o preconceito ele vem daí, sabe? Se você é um bom profissional, você, entre aspas, você está autorizado a ser gay, porque você é um bom profissional. Coisa que não acontece com Hum, héteros, você entende? uhum. Assim como a mulher passa por isso, o negro passa por isso. Então eu precisava provar muito do meu trabalho, que eu era muito, muito bom naquilo que fazia. Ou não tão bom, ou amava, porque eu acho que a questão de você amar já ajuda muito a coisa. Então eu tinha que provar que eu era bom de estar ali, que eu era capaz. E só depois meio que abri meu coração para falar que eu era gay, porque assim, ele é gay, mas ele é um bom professor. Por mais que ainda haja uma discordância nesse discurso, quando você coloca ali um conectivo mas, né? Mas foi complicado, mas graças a Deus eu tive, num determinado lugar não, tá? Mas eu tive bons alunos em todos os lugares em que eu estive. E um ótimo colégio, que foi Misericórdia, que me abraçou assim de uma maneira
É incrível. Eu não lembro, assim, da minha parte, eu não lembro. Eu não percebi, eu não sei se houve o evento da revelação ou do contar no Misericórdia. Thiago, tava lá um dia só por semana, e em um determinado momento o assunto do seu casamento apareceu e tal, e para mim foi uma coisa assim natural. Não, não sei se eu não participei de nada nesse sentido, nem teria que participar, e nem é um evento, Uhum. mas você, como é que eu posso dizer? Essa questão laboral, ela, como é que eu posso colocar? Ela é mais uma etapa do que o senso comum chama, não sei se é só o senso comum que chama, né? De sair do armário, né? Ela é mais uma, né? Então são vários momentos, várias portas em que você a questão da sexualidade, de ser gay, vai ter que tendo que ser desvelada, até eventualmente para o próprio sujeito, para si mesmo, para você Uhum. mesmo, Uhum. e depois para outras instâncias, família, amigos, etc, 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 etc. Como é que foi esse momento do marco zero? Tipo assim, que você se deu conta para você e que depois você saiu para o outro. Tipo assim, eu sempre foi. Como é que foi? Como é que é isso? Desculpa se a Não, pergunta se ela é preconceituosa ou não, não sei. É curiosidade. O que olha, é existencialmente falando? Tipo não, assim, vai gerar briga na família, porque, como eu disse, né, cada caso é um caso muito particular. Mas eu claro. falei que era gay para minha mãe com 7 anos de idade. Se ela estiver aqui, você fala aí, mãe, por favor. Porque isso ficou uma briga na família. Sabe aqueles almoços de domingo onde você reúne? E eu falei, gente, eu tenho certeza que eu falei para minha mãe da minha sexualidade com 7 anos. Ah, mas como você falou com 7 anos? Obviamente que eu não falei, mãe, eu sou gay. Eu falei, mãe, eu gosto do Ives. Foi isso que eu falei para minha mãe com 7 anos de idade. E aí minha Muito mãe bom. se pegou falando assim, meu Deus, mas a mamãe também gosta da Simone. Mas a mãe falou aquilo no sentido que assim, Na a negação, né? Simone Negação. Então, aqui, quer mais lasanha? isso. Não, foi quase isso. Foi quase. Minha mãe aqui, ó, Drica Nunes 07 disse sim, ó. Ela É ela? clicou, é ela. Tá vendo aí? E minha mãe falou assim, Beijo, Drica. não, minha mãe falou assim, não, mas a mamãe gosta também da Simone. Só que minha mãe falava em relação à amizade. Não é Sim. mesmo? Não era. Ué, Só que eu falei, não, eu gosto do Ives. E eu fiquei falando assim pra ela antes de falar isso. Eu dizia assim, mãe, gente, é sério. Eu já contei essa história para meus alunos, que eles ficam muito curiosos. Eu acho que é importante contar essas histórias. Mas eu falei pra minha mãe assim, com gente com 7 anos, eu falei, mãe, eu tenho um negócio pra te contar, mas só vou te contar quando eu tiver 18 anos, ou maiorzinho. Porque eu já entendia que era alguma coisa diferente. E eu falei que eu vou contar quando eu tiver maiorzinho. Aí minha mãe ficou, fala, 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 fala. A gente tava indo dormir. Ela fala, fala, fala. E eu falei, ai, mãe, eu gosto do Ives. Aí ela, a mamãe também gosta da Simone. Só que aí quando eu falei isso, eu chorei. E tá tudo bem, Fabrício, exatamente. Mas eu chorava, chorava. Minha mãe me pegou no colo e falou, não, isso não tem nada a ver e tudo mais. Essa é a primeira fase, o momento em que você se reconhece. E aí depois tem um momento que é bem ruim, que é quando você quer esconder aquilo. E você acaba fazendo coisas que você detesta fazer. E aí você começa a olhar a sua família, você começa a perceber, gente, não sei se a família vai aceitar. Aí vinha aquela questão da minha infância, de eu ter falado. Aí eu fui confrontar minha mãe, falei, mãe, isso eu já era adolescentezinho ali. Eu falei isso pra você, minha mãe negou. Tá, mãe? Minha mãe negou. Primeiro, ela negou porque não sei, ela negou por qual motivo? Hoje em dia eu percebo. Porque ela queria tirar aquilo de uma certa forma, no sentido de você não precisa lembrar dessa história passada, não não tá esquece, tudo deixa bem, disso. deixa Isso aí aquilo de é. lado Aqui e é tudo período mais. confuso, período confuso. Período confuso era o Ives. Ives é só assim, Gente. gente. Que Meu é isso? marido tá na live, perdoa, mas o Ives foi o primeiro amor, de fato. E aí você começa a fazer coisas que você não gosta para poder se encaixar, porque a pior coisa para a questão da sua sexualidade é você se esconder, porque você sofre bullying na escola. Sabe? Eu, com a minha ingenuidade, levava para a escola o álbum das Spice Girls. E onde os meninos tinham o quê? Álbum de futebol. E Cavaleiro do eu, Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco.
E eu tinha Cavaleiro Zodíaco, mas também tinha Spice Girls. Tinha vindo Então da Spice Girls. eu ia e eles rasgavam o meu álbum de figurinhas das Spice Girls. Então, assim, você começa a se esconder e eles começam a te ameaçar, começam a te zoar. E aí você faz o quê? Vou fazer o que eles fazem. E o que, que um menino hétero na infância faz? Joga futebol. E aí eu comecei a jogar futebol. Mas eu sou ruim em futebol. Mas eu entendi que eu precisava fazer parte daquele universo para ninguém me observar, ninguém me encontrar. E eu entendi que só zagueiro eu poderia ser. Porque zagueiro, na minha cabeça, era: se vier alguém contra você, chuta a bola para frente. Então era a posição mais fácil. Goleiro era muito ruim, atacante nem se fala. Então o zagueiro era assim: eu vou ser zagueiro, porque quando vier alguém eu só chutar a bola para frente. E ninguém vai reparar em mim aqui no campo. Mas eu era muito ruim até no zagueiro. E aí me xingavam. Então você começa a tentar entrar naquele mundo que você não gosta, das coisas que você não gosta de fazer, para poder ser aceito, para poder não ser visto. E automaticamente te fere, porque automaticamente você não gosta de fazer. Você é ruim naquilo. E aí você é xingado porque você é ruim no futebol. E aí você tem que ficar com o maior número de meninas possíveis. Isso tudo para você se inserir e para poder se esconder durante um tempo. Então, Isso é, eu estava vendo recentemente, me preparando para a nossa conversa, e tem já estudos assim, eu não sei qual é o hormônio do estresse, se é cortisoide, não lembro agora qual é o hormônio do estresse, se alguém lembrar, coloca aí nos comentários. Mas parece que tem estudos americanos, né, não é uma generalidade, mas que mostra que a comunidade LGBT, ou gay, independente de gênero e etc., que tem essa questão que você está falando desde a primeira infância até a fase adulta, tem níveis de estresse, em alguns casos, equiparáveis a soldados em pós-guerra. Isso, questão sanguínea, né? Você tira o sangue e faz o teste. Porque o Thiago falou aqui cortisol, é isso? cortisol, isso, cortisol. É, e é interessante pensar, interessante entre aspas, tá? Porque é muito doído, é muito dolorido, mas é interessante pensar que assim, o trauma, o drama hétero, eventualmente é um trauma, um drama das coisas corriqueiras do dia a dia, né? Da prestação da casa, ou de uma traição, que seja, uma infiltração, um vizinho, enfim, traumas, mas que tem um contínuo na questão da orientação sexual, de ser gay, de não ser aceito, se esconder, etc., que parece que ele vai sendo constante. Então, nessa perspectiva, a minha pergunta para você agora é a seguinte: e você acha que isso te impactou ou te bloqueou no seu desenvolvimento profissional, acadêmico, etc., dentro da própria escola, que esse nível de estresse ou de tensão te foi colocando bloqueios ou barreiras, ou, enfim, que você acha que poderia ter ido mais ou para lugares diferentes, que você não foi porque o contexto fez com que você, numa linguagem nietzschiana, que você diminuísse a sua vontade de potência, a sua vontade de poder, você diminuiu ela para poder se enquadrar e, enfim, e aí você poderia ter sido mais, sei lá. Olha, eu vou ser muito Ou ido sincero, mais. porque quando a gente passa por isso dentro da profissão, ainda mais enquanto professor, porque a gente está ali no meio daqueles alunos. E eu sou A muito gente é assim. centro das atenções, né? Exatamente, eu sou A muito gente assim. é o É ator mão, principal, né? é voz, é teatro, é encenação. Então, eu pensava no início, e acho que muita gente passa por isso, eu preciso me controlar ao máximo. O meu jeito, Calma, meu mão, amigo. para, mão. Calma, mão. Segurar minha mão, eu fico mudo. Meu amigo aqui da casa, o Gustavo, ele fala exatamente isso. Segurar minha mão, eu fico mudo. Segura essa Não mão tem nervosa. condição. Eu tô aqui tentando. Italiane. Não, é quase isso. E eu ficava segurando minha mão, segurando. Eu ficava, Jesus amado. Por isso. Porque a mão falaria a minha sexualidade. Mas isso foi no início, depois que eu me coloquei no meu lugar, no sentido de, não, agora eu vou falar e acabou. Nossa, depois que eu entendi isso, aí soltou a franga. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu quis dizer assim, por exemplo, lá na sua primeira infância, lá na escola onde você era zagueiro, você teve prejuízo de nota? Não, isso nunca aconteceu. Isso chegou a, tipo, impactar, tipo, no seu rendimento, enfim, esse tipo de questão impactou? Ou você conseguiu Não, levar na boa?
Beleza, então consegui levar na eu boa. acredito que seja uma exceção da exceção mesmo. Não, Porque é muito total. comum o caso do aluno, né, da pessoa, ela escaramujear, né, tipo, fechar um pouco antes de abrir, digamos assim, né? Eu ficava pensando nisso porque se eu tirasse uma nota ruim ou isso implicasse alguma coisa na minha vida específica, eu ia ser o centro da atenção, de certa forma. E aí ia piorar a Hum. situação. E aí uma questão de saber por que você tirou Seria mais aquela um bullying, nota. né? Seria mais uma situação. Então, eu Hum. falei assim, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, de ler. E aí eu mantive, assim, mas também nesse sentido, mas não impactou. Ah, legal, legal. E também, de repente, tem a ver com o que você falou lá no início, né? De, por conta da questão de você ser gay, de ser duas vezes melhor. Então, de repente, lá você já entendeu que você tinha que ser o aluno, né? Tinha que, ó, não posso dar mole aqui, porque Não, senão. você fica, Entendi, entendi. você fica sempre atento, assim. Mas confesso que em vários momentos era bem ruim para a escola, sabe? Porque era uma adrenalina aí e você acontecer alguma coisa ali dentro e você ser visto, sabe? Uhum. Sim, Isso entendi. sim. E era uma adrenalina Sim, eu ir para a escola. beleza. Vou pular um pouco os anos da vida, da sessão de terapia. Vamos para a Irlanda. Como é que foi isso aí? Antes tem um Estamos. casamento, estamos na Irlanda. Como é que foi sair do Brasil? Teve alguma coisa a ver com a questão da ascensão do bolsonarismo? Teve alguma coisa a ver com esse desligamento traumático lá do colégio, por conta da homofobia? Era um outro plano? Como é que foi esse casamento? Como é que foi isso tudo? É, não era meu plano inicial, como eu amava dar aula, então pensei sempre em dar aula e para sempre ser feliz. Dentro de sala de aula, obviamente. Mas era um plano do meu marido, Uhum. morar em outro país. E E quando eu ele sempre foi aberto entendi, com relação a isso? Você sempre soube desse plano? Ou ele se sempre. revelou depois? Sempre soube. Não, menino, o Legal. primeiro churrasco que eu fui com meu marido, ele viu que eu tava mega gamado. Ele falou o quê? Não gama que eu tô indo pra Irlanda. Isso, Thiago, há 5 anos atrás. 5, 6 anos. Conta pra gente como é que foi esse encontro aí. Você já me contou, mas acho que o pessoal não. Como é Com que é meu esse? marido, Como é que foi esse? É esse. carnaval, gente. Festa da Esse é o carne. homem. Festa da carne, real. Então, gente, amor de carnaval dá super certo. Foi no carnaval. Hashtag Final de recomendo. bloco. Não, super recomendo. Hashtag esquece aplicativo que não cola. O negócio é no carnaval. Foi fim de festa, fim de carnaval, fim de Uhum. bloco. Cada um bebum para um lado. Eu já tava ali naquele bloco, já sem ninguém. E de repente eu vi passar na minha frente com uma coroa e uma capa. A única coisa que eu disse foi: Psyu, volta aqui. Fácil. Foi de boa. Psyu volta aqui. Psyu, volta aqui. E ele voltou, já no atraco, no beijo, Que e delícia. pronto. Mas eu Ah, ia essa super gamado. saudade do carnaval, né? Em tempo de pandemia, Menino, né, minha ó, filha? vou De te uma falar. aglomeração, né? Eu vou te falar que foi babado. Foi exatamente. Eu não falei nada, menino. Só falei se voltar aqui, ali, aí ele voltou, ficou. Mas depois disso, depois que ele percebeu que eu tava gamado, depois de um mês que a gente tava se conhecendo, falou: Não gama, filho, que eu tô indo pra Irlanda. Aí E eu eu também, também. menino. Menino, tu nem sabe que daqui a 6 anos a gente vai estar lá? Era Olha. um sonho dele. Um sonho Uhum. dele. E eu sempre soube, assim, que ele queria Ah, muito, legal. muito Legal. morar fora. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia, a aceitação. E botar na balança, Thiago, vai valer a pena, não vai? E aí, muita terapia, confesso. Patrícia, um beijo. Hashtag somos Patrícia também. E botar na balança, assim. Quando ele veio com a ideia, eu comecei a botar na balança. Vai valer a pena? E aí você vai colocando prós e contras. Prós e contras. E a balança, obviamente, veio para cá. Ah, para. Não, agora eu vou puxar aqui uma sardinha aqui para uma área Hum, da psicanálise, da então vai. psicologia e da filosofia, que é assim, na filosofia tem um pessoal chamado de irracionalistas ou críticos da razão, que tem lá o Nietzsche, tem lá o Schopenhauer, tem lá o Freud. Uhum. Esse papo de causa e efeito, de balança, você acha mesmo que você não decidiu com o coração, no final das contas e no início das contas? Que realmente Não. foi uma coisa lógica, cartesiana, racional? Para, sério? Não, ó, lógica entre aspas. Porque você Ah, começa a botar tá. assim, o que eu tenho aqui? Ah. Até para uma balança tem que ter uma lógica, porque ela vai ter que ter um lado.
E aí tu Mas a gente pode cometer o tal do auto-engano. Não, mas Não, por peraí, isso que a gente faz a dá uma terapia. escamoteada aqui, tá, É eu por já isso que a queria ir gente mesmo. faz a terapia. Minha terapeuta perguntava, Guilherme, você tá confuso? Põe na balança. Vê. Aí, e outra coisa, Thiago, vou falar aí com o Freud, senhor Freud. Deixa eu te falar uma coisa pro senhor aqui. Quando se tem uma família que vira pra você e fala assim, pode ir, tá tudo certo, se der merda, tu volta. Quando a família fala isso, Thiago... Aí, amigo, a gente sai correndo, pode, let it go, né? beijo pra você, porque se der uma zica, eu volto. Então foi muito de verdade isso, assim, sabe? Uhum. Eu falei, cara, eu vou para um outro país, vou aprender inglês, eu vou aprender vou ter contato com outra cultura, eu vou poder dar aula também por lá, porque a questão era, minha profissão que tanto amo. Mas, cara, aí a balança vem no sentido assim, cara, minha profissão eu tanto amo, mas vai que amanhã me demitem. Uhum. Eu não sei. E aí tu fala, pô, passou uma oportunidade muito bacana na minha vida e eu deixei de ir porque eu fiquei aqui. Aí eu comecei a pensar muito nisso, né? Eu falei, não, mas se eu fosse der alguma zica, algum problema, minha família já deu aval, ó, volta, mora todo mundo junto aqui. E eu vou voltar com uma bagagem muito maior. E eu vou voltar mais inteirado dos assuntos e eu consigo emprego de novo. Sim. E assim. Eu queria perguntar então para você, dentro dessa visão que a gente já está nesse contexto da migração, você ficou ansioso ou na expectativa, talvez, de como seria a convivência na Irlanda? Não só por conta da questão... Não sei como é que é para exercer a Umbanda na Irlanda. É possível? Como é que faz isso? Tem centros de Umbanda na Irlanda? Como é que Tem na Irlanda, centro. Perdão? Jura? Tem. Que maravilha! Fui lá bater no Gente! terreiro. Fui no terreiro. Sério? Eu não sabia, sei lá. Não, Que legal. quem é da Umbanda, tu fica querendo Umbanda em tudo que é lugar, graças a Deus. E agora a gente veio pra cá, sabe aquela necessidade de você estar ali no batuque gostoso e em contato com seus guias e com a sua espiritualidade? A gente foi procurar, a gente achou um lugar aqui que tem a Umbanda. Acharam antes ou depois de ir pra Irlanda? Não, tu já cata aqui no Brasil. Porque tu já vai falando o que tem na Irlanda que tem aqui no Brasil que eu posso fazer, entendeu? Entendi. Aí a gente que legal, não sabia não. Tem. E a gente encontrou, viemos pra cá e um dia nós fomos conhecer e fomos lá, ponto. Que ótimo. E aí deu pra tomar um achazinho, foi bacana, mas tem sim essa questão. E com o que eu ia falar anteriormente, que eu acabei mudando o tópico, como é que é muito diferente a aceitação com relação à sua sexualidade, etc. É um tema aí na Irlanda, não é? É diferente, não é? Tem um aspecto mais do pitoresco, do curioso, por você ser brasileiro, do que pela questão gay, sei lá, o que você percebeu de diferente? Que você tinha uma expectativa e de repente virou outra, sei lá, essa coisa do choque cultural. Ele ouve, não ouve, e em que aspecto? Eu vou te falar que eu tô numa idade que eu não tô ligando mais pra isso não, tá, Thiago? Ok. Se chegar no sentido assim, de chegar e falar assim, tiver alguma coisa, eu já consigo lidar melhor hoje em dia. Mas eu não encontrei, vou te falar que foi tudo bem. Porque exatamente isso, a mistura aqui é incrível. Lá na minha escola, por exemplo, são várias pessoas de vários países, sabe? Assumidos e que falam abertamente sobre isso. Então você vai falando e todo mundo se respeita. Super tranquilo essa questão da sexualidade aqui na Irlanda. Aqui eu não ouvi nenhum caso, porque eu também não estou muito tempo aqui, mas eu não ouvi casos, talvez de agressão. O primeiro-ministro, alguém colocou aqui, o primeiro-ministro é assumidamente gay, não é? Ele falou aqui alguma coisa, não sei se é. Foi o Michael, meu marido. Procede. É o Michael. Ele tá acompanhando. Oi, Michael, beijo. Tá. Então, legal. Você já vê que já tem uma pegada totalmente diferente. É um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente aqui do Brasil. Hashtag que inveja. Puta que pariu. Mas eu encontrei outro tipo de preconceito, tá? É? Brasileiro, eu tava aqui agora. Brasil. É mesmo? Eu tava aqui pensando assim, tem nesse mês de junho eu vou fazer 2 lives por semana, né? Nem foi porque os colegas foram me procurando e tal, foi encaixando. Terça e quinta, vamos nessa. Bora. E aí eu fiquei com um tema na cabeça que aí eu vou
abrir aqui, eu acho que é legal, talvez até a gente pensar sobre isso, que é uma frase simples que eu vi um documentário do Spielberg, né, que ele fez uma série e ele é judeu, né? Uhum, E o slogan da série é simples, mas é por que odiamos? Por que odiamos? uhum. De onde vem o ódio? De onde vem o preconceito? Parece haver uma conclusão, uma premissa primeira e prévia de que é coisa da nossa natureza, assim, né? Já ouvi. Que é coisa da nossa espécie humana, assim. A gente vai Uhum. excluir alguns, a gente vai perseguir alguns de nós mesmos, assim. Então, isso que você falou me lembrou disso, assim, porque se eu for fazer, por exemplo, entrevistas ou, enfim, encontros, como estou fazendo isso com você, com relação a esse tema, porque odiamos, eu posso falar com um teólogo, eu posso falar com um psicanalista, eu posso falar com... Porque esse tema do ódio, assim, ele é... Sei lá, por que que eu fiz, né? Enfim, o que... Dizem que é muito você enxergar aquilo que você não gosta em si no outro, né? E Pode... aí Isso, você tem... acaba Viu? cometendo Você ficou atos. falando mal dele, mas trouxe o Freud de volta. E a Ana Freud, Mecanismos de Defesa do Ego, É Projeção isso? e Transferência. Ah, o nome não tô sabendo O exatamente. nome tem um nome, tem dois mecanismos de defesa do ego, né? Projeção e a Uhum, transferência. A projeção geralmente é assim: eu tenho algo em mim, no meu desejo, na minha libido, uhum, que eu acho feio, que eu não consigo sim, lidar com isso. A sim. sexualidade é só um exemplo. E aí, vamos supor que eu sou esse sujeito que estou na terapia, lá na psiquiatria, no psiquiatra, enfim, e eu começo a dizer que aquele professor gay está afim de mim, ou aquele Uhum, cara é gay. É porque eu sou gay. Eu quero ser desejado. E aí eu projeto, né, enfim, no outro um desejo que é meu. Isso pode virar uma outra coisa, né? Que tipo assim, se eu não posso ser gay, eu posso eventualmente passar a querer destruir esse. Quando eu mato, quando eu agrido, quando eu bato verbalmente ou fisicamente um gay, sendo eu tendo ou não esse desejo, e eu não estou generalizando, eu não sou óbvio, especialista em psicanálise, claro. isso é só uma visão, tá, pessoal? Em alguma medida eu mato um pouco essa minha vontade, ou esse gay que há em mim. Então é como se fosse uma lógica meio do serial killer, entre aspas. Quando eu mato ou eu agrido esse gay, quando eu destruo esse ou aquele, dá uma cessação da vontade, mas daqui a pouco ela volta de novo. É o retorno do reprimido, ou do recalque, né? Mas Uhum. isso é uma explicação, claro, que não são todas, né? Mas eu tenho, assim, como eu posso dizer? Uma percepção que, sei lá, a Pablo Vittar e outras, mexem com esse hétero aí. Dá uma, eita, peraí, nossa, que bunda. Mas peraí, não, não posso. Não posso. Ué, mas tem uma pesquisa que fala exatamente isso, que o conteúdo mais É, o conteúdo consumido ali no Xvideo, aquela coisa toda, no Brasil é da questão do travesti. travesti, trans, enfim. Uhum, E é. ninguém assume. Isso tem uma explicação também, uma explicação, de novo, repetido, não é a explicação, que Sim. assim, esse homem hétero, né, esse homem hétero, eventualmente que casou, tem dois, três filhos e tem uma pulsão, um desejo gay, atração por outra pessoa do mesmo sexo e tudo mais, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai procurar o travesti porque esse travesti, ele tem o falo que ele quer e deseja e precisa, mas ao mesmo tempo ele tem o corpo feminino que ele consegue lidar e aceitar, mas Uhum, parece mulher. Mas é um papo de pré-consciente, subconsciente, uhum, é um papo assim pesado. uhum, Mas eu consigo lidar com aquele corpo esteticamente ali, uhum. a ponto de não. Porque aí, Não esse causa desconforto, não se é? É eu, isso que você quer se eu me dizer. encontro com o homem, com o corpo do homem, Uhum, peraí, ele tem que ter uma etapa a mais. Mas isso, de novo, é uhum. uma explicação, não sou especialista de bodega nenhuma, muito por trás, sou mais um curioso. Gui, a gente já está se encaminhando para o final. Ai, gente, eu Tem, amei isso aqui. gostou? Foi muito bom, Cara, né? eu amei. Queria te propor assim uma última, enfim, uma última questão assim, que é que é a seguinte: você voltaria para o Brasil com o Bolsonaro hoje? Ai, tá ruim a ligação, cara. Caiu Tá me aqui. ouvindo? Desculpa, não. Caiu? Tô zoando. Porque essa pegou. Não voltaria. Não Uhum. ainda. Não ainda, Né? sabe?
É muito triste ver o que eu tenho visto, acompanhar o que eu tenho acompanhado e perceber um pouco da visão que eu encontrei aqui e a visão que eu vejo no Brasil em relação à pandemia. Também quero ir, tá? Me leva. Não, vem geral. Vem geral. Vamos todo mundo. Foda-se. Não, deixa só quem gosta do Bolsonaro aí, tá tudo bem pra quem gosta, tá? Mas quem gosta, é aquele ditado, não tá incomodado, sai. Né? Então, assim, cara, tenta fazer, e é de verdade, aqui, quando essa situação toda começou, não estava nem no Brasil, Thiago. Sabe, não estava. Aqui foi tudo muito rápido. Um dia eu fui trabalhar, porque eu trabalho num hotel aqui na Irlanda. Saí do hotel, fui para a escola, cheguei na escola. Não vai ter aula a partir de amanhã, porque, enfim, começou a se falar da questão da pandemia. E aí fez o seguinte, parou tudo. Tudo. E todo mundo respeitou. Óbvio, gente, tem gente que não respeita. Mas, assim, eu não sei como é feita a educação aqui, eu não sei como é abordado essa questão, se é uma questão histórica também, que a galera ficou desesperada. E eu achava até meio que absurdo, porque eu, no início, quando era tudo muito vago, eu falava, gente, mas a galera desesperada. A minha professora, uma vez um aluno espirrou, ela lá na frente ficou desesperada, quase pulou da janela. Então você via que o pensamento aqui era diferente. E agora a gente está começando a sair um pouco da curva, a gente já saiu da curva da pandemia, e aqui tem processos. Então a gente está, se não me engano, no primeiro processo, são 5 passos, nós estamos no primeiro passo aqui para a abertura das coisas. E diferente do Brasil, eu tenho auxílio do governo. Por eu estar trabalhando no hotel e ele está fechado, então eu ganho o auxílio do governo semanalmente. Eu ganho Eu ganho 350... Ostenta mesmo, passa na cara mesmo. Eu tô aposentado, Thiago. Eu virei aposentado, mas gastei muito para estar... E essa Irlanda, então? Essa Irlanda é comunista? É comunista essa Irlanda aí? Fica dando dinheiro aí. Ó, não dá certo. Gaysista, comunista essa Irlanda aí? Não, todo mundo é vagabundo, porque tá em casa e não tá fazendo nada. Eu só bebo vinho agora. Tá, me desculpa, só bebo vinho. Desculpa, é mais barato que a água. Eu não tenho o que fazer, Thiago. Mas eu fico muito triste. E agora vamos fazer live, cara, né? Eu vou fazer live, passar o tempo. Mas aí eu vejo a galera muito, cara, preocupada, tentando pegar os R$600. E é uma luta. E eu fico, gente, por quê, né? Por quê? Não votaria, Thiago, Brasil. Só retornando a pergunta, não votaria, não. Beleza. É isso, gente. Vou terminar por aqui antes que o seu Zuckerberg, monopolista do Instagram, do WhatsApp e do Facebook, derrube a nossa live de repente. Lembrando que ela vai estar disponível. Você permite, né, que fique disponível depois lá no Face? Com certeza. Claro que eu permito. Tá. Beleza. Avisando que essa semana eu começo a disponibilizar as lives lá no canal, pelo Face. E essa aqui vai estar daqui a 2 ou 3 semanas lá, no YouTube, no caso, perdão, não falei Face, no YouTube. E aí vai ter o arquivo, digamos assim, você pode baixar e tal. E aqui eu quero deixar meu agradecimento também a você, Gui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito me conforta. Eu gosto de você de graça, não sei porquê. Nem te conheço direito. Sinceramente. A gente sempre conversou para encontrar. Não, mas assim, tem uma coisa assim que eu não sei o que é. Não sei, tem uma coisa aí que eu não sei o que é, que a gente se gosta. Alô, Brasil. E muito obrigado mesmo por despender do seu tempo e por trazer assim, de modo tão franco e aberto uma fala tão íntima e pessoal que é para poucos. Muito feliz. Eu agradeço o convite. Confesso que eu estava nervoso porque eu falei, gente, vou lidar com um filósofo. Como é que é isso? Eu não sei lidar, mas é muito isso. Assim, obrigado pelo convite. Desculpa qualquer coisa, as brincadeiras, enfim, acho que é muito isso de você conversar, dialogar com essa galera. E obrigado a todos que participaram, a minha família, os meus alunos, aos nossos alunos, que tem muitos aqui, aos nossos amigos. E parabéns pelo trabalho, sempre acompanho, tá, seus vídeos. De vez em quando mando uma mensagem, assiste aquele filme e tal. É verdade. Enfim, né? Porque tem o Cafarnaum ainda para assistir. Veja depois, por favor, quero suas considerações. Mas obrigado pelo convite, foi ótimo. Obrigado, gente. Um beijo, Gui. Se cuida aí, fica bem. Um beijo. Beijo para todos.
Obrigado. E depois vai estar disponível no IGTV aqui, no Instagram, tá? Que agora eles perceberam que tinha que deixar as lives não só nos sim. stories, né? Então vai estar no IGTV. E aí depois de 2 ou 3 semanas eu faço uma edição um pouco mais diferente, para o formato horizontal, e boto no YouTube. Vai estar lá arquivado para sempre, eu acho, Exatamente. Né? Um beijo, gente. Obrigado, Gui. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.